para vocês aqui, para que vocês fiquem à vontade para me mandarem sugestões de tema para a gente abordar no ao vivão aqui, como o Murilo Ruff, tá? Então vamos ver aqui, vamos começar. Vamos deixar 5 minutinhos, né? Porque da outra vez eu atrasei, né? Vamos batendo um papo aqui, falando para vocês aí o porquê dessa live, qual que é o objetivo dela. O objetivo aqui é simplesmente compartilhar conhecimento, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, já tem no meu perfil aqui algumas informações, né, sobre a minha trajetória. Eu fui analista do Supremo Tribunal Federal e assessor de ministro por quase 8 anos. Eu sou um promotor de justiça. Fui promotor de justiça auxiliar do Procurador-Geral da República por quase 4 anos e meio e já analisei mais de 5 mil processos. Tá? Toda a informação que eu trago aqui é de cunho acadêmico, tá? É compartilhar conhecimento, é informação pública, não é informação privilegiada, mas é uma experiência que eu trago de lá de dentro, né? Uma experiência de análise recursal. E hoje eu estou querendo mostrar para vocês, a Tamita entrou, seja bem-vinda, e hoje eu estou querendo mostrar para vocês como é que foi feita a análise desse recurso. E esse tema 800, coincidentemente, ele foi levado ao plenário para repercussão geral, né, na época que eu estava no gabinete do ministro Teori. Tá? Não fui eu que fiz essa minuta, mas eu lembro dos debates e tá bem explicadinho na manifestação da repercussão geral, na manifestação por ausência de repercussão geral. Eu gravei uma aula, inclusive, do CSA sobre a análise da repercussão geral, como que é esse processo, como que é essa votação lá no STF. Tá bem interessante. E aqui é um exemplo em tese, lá eu falo o seguinte, que a doutrina, ela diz que, olha, se não tem repercussão geral, se a matéria é infraconstitucional, não deveria sequer ser reconhecida a repercussão geral e não deveria ser aplicada a sistemática da repercussão geral. Porque a repercussão geral, ela é para a matéria constitucional, né? Então, o Supremo, ele rejeita, ele diz, olha, a matéria é infraconstitucional, então eu nego a repercussão geral, vou votar pela ausência de repercussão geral. Né? Em tese, deveria aplicar a fungibilidade lá do 1032, né? E mandar para o STJ. Não é o caso aqui, porque aqui vai vir de juizado especial. Né? Mas nós vamos ver aqui e eu vou abrir para vocês. Vamos começar demonstrando aqui. Né? Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Deixa eu ver, fazer um teste aqui. Se eu acho que se eu abrir aqui, não cai não, né? Eu abrindo o meu Instagram aqui, não, né? Mas, vamos lá. Se tiverem dúvidas, me mandem aqui, que eu vou abrindo aos poucos. Não sei se eu vou conseguir responder, porque eu não tenho retorno de todas as perguntas. Mas, de qualquer forma, já deixo aberto aqui para vocês mandarem dúvidas por DM, né? Por direct ou por e-mail, tá? prof.andrealisson@gmail.com. E já deixo bem claro, eu não presto consultoria, eu não dou mentoria, não tenho consultoria, eu não advogo, tá? Aqui é fim acadêmico, tá? É para ensinar, para compartilhar conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos começando aqui, o Luke W.S. Teixeira entrou, seja muito bem-vindo. Débora entrou aqui, então seja muito bem-vinda também. Vamos lá, gente. Começando aqui, 8h05, para a gente não alongar demais, né? E prestigiar quem chegou no horário. Bom, página inicial do Supremo, né? Vou mostrar aqui como é que você pesquisa na repercussão geral. E aqui, ó, aqui em cima tem uma aba repercussão geral. Você pode colocar aqui pesquisa avançada. Ele vai abrir a página
E aqui, se você souber o número do tema, você já digita nessa lateral. Como essa live de hoje é uma live sugerida por um dos nossos seguidores, que falou, olha, o tema 800 da repercussão geral é um tema que é muito frequente, muito recorrente na análise. Tá? É um seguidor, inclusive, que trabalha no Supremo. Tá? E aí ele mandou, então vamos testar nele. Ó. Vai digitar o número do tema. Dessa vez eu já até deixei aberto, gente, aqui. Eu já fiz o teste antes, porque na semana passada deu uma falha e a gente acabou mudando, né? Mas hoje está tudo certo. Tema 800. Aqui ele vai vir o título, olha só. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos juizados especiais cíveis da Lei 9.099. Observação. Título aperfeiçoado pelo relator quando da publicação da tese. Então o título era outro quando publicaram a tese, tá, que fixaram a tese no julgamento da repercussão geral, ele aperfeiçoou o título. Olha a redação original. Era viabilidade de RE contra acórdão proferido por juizado especial da Lei 9.099 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado. Tá? Como é que a gente faz? Leading case é o ARE 835833. A gente vai abrir ele aqui para ver. É um processo, vocês vão ver aqui, ó, tá em verde. É um processo público. Aqui fala o nome da repercussão geral. Tem todo o andamento processual aqui, tá? Já tem baixa definitiva dos autos. E aí o que nós vamos colocar aqui, ó? Peraí que deu uma travadinha, mas aqui, ó. Se eu quiser ver as peças desse processo, por ele ser público, eu venho aqui em cima, nessa parte branca aqui, ó, e tem peças, tá? No canto superior direito, peças. Quando eu clicar nas peças, ele vai abrir o consulta processual. Tá? Nesse caso aqui, nem precisou de senha. O processo é público, da repercussão geral já está aqui. E aí eu abro aqui, ó, volume 1. Ó, o volume 1 aqui, vamos ver. Tá abrindo agora. Ó. Beleza, eu posso fazer o download dessa peça, tá? Ou posso analisá-la aqui, ó. É um ARE, tá? Um recurso extraordinário com agravo. E aqui a gente vai começar. Tá? Eu já baixei esse processo para eu poder mostrar para vocês aqui grifando. Vamos ver onde é que está aqui. Ó. Essa página nós já vimos. Ah, tá. Só voltando aqui, você vai ver que lá na repercussão geral ele já fala, ó, situação atual. Não há repercussão geral e, entre parênteses, questão infraconstitucional e transitado em julgado. Tá? Vamos lá, vamos voltar então. Deixa eu ver aqui que já tem uma parte que eu já abri. Vamos ver aqui. O Lucas entrou aqui, ó, o Lupec. Lupec respondendo aqui a sua sugestão. Essa live vai ser sobre a análise do tema 800, tá? Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Aqui, quando você abre a jurisprudência, ó, você abriu o processo, né? Você pode clicar aqui em jurisprudência, que ele vai abrir a ementa, tá certo? Ó, ele abre aqui a ementa do julgamento, né? Tá aqui, órgão, Tribunal Pleno, relator ministro Teori Zavascki, julgamento em março de 2015, tá? E aí tem toda a ementa aqui. Eu não vou ler ela agora para vocês, porque a gente vai analisar o processo, tá bom? Como nós já vimos aqui, quando você clica nas peças, ele vai abrir o consulta processual. Tá? Em alguns casos exige senha, então você pode se cadastrar como pessoa física e abrir. Tá? Ó, como eu já havia aqui, beleza, vamos lá. Eu já tinha aberto aqui, eu comecei essa análise cedo, como eu falei, né, para testar com vocês. Né? E tá aqui, ó. Vamos para o início. Esse aqui é o inteiro teor do acórdão. Tá? Aqui já está o processo e eu fiz o download dele. Então vamos abrir logo o download aqui. Ediele, seja muito bem-vinda também. Gente, vai mandando mensagem aí para eu ter certeza que vocês estão me vendo, estão me ouvindo, tá?
que estão vendo direito à tela, tá bom? Me ajuda a te ajudar, hein? Vamos lá, vamos começar aqui. Aqui, ó, é um ARI. Esse processo ainda era físico na época, ele foi digitalizado, então dá para ver aqui ainda, ó, o protocolo dele aqui na capa, ó. Aqui está o protocolo na capa dele, tá? O código de barra, tem a capa todinha aqui. E como é que é analisado lá no Supremo? E aí, isso aqui foi um aprendizado na prática. Eu vou te falar que eu fui trollado quando eu entrei no gabinete. Eu tinha 23 anos quando eu entrei no Supremo, tinha acabado de me formar, passei para analista, estava no final do 8º semestre, e fui nomeado um pouquinho depois da minha colação de grau, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Essa é a parte boa, né? Não é a parte que eu já reprovei várias vezes, que eu só tirava nota baixa, mas isso é tema para outra conversa. Mas só para dizer que eu entrei no Supremo, como todos os advogados aí, ou todo bacharel em direito. Geralmente ele nem vê um recurso extraordinário. Lá a gente tem processo civil e em direito constitucional falando en passant sobre o recurso extraordinário. É o artigo 102, inciso 3º da Constituição, as hipóteses de cabimento A, B e C, e ponto. Né? Tem repercussão geral porque a emenda 45 criou. E a gente tem uma aula teórica e ponto. Ninguém vê um recurso extraordinário, ninguém conhece as 25 súmulas do Supremo. E quando eu entrei, eu fui analisar um processo, e esse aqui é pequeno, ó, esse aqui tem 190 páginas, porque ele veio do juizado especial. É muito pequenininho. Mas eu analisei o meu primeiro processo, era um calhamaço, assim, umas 2.000 páginas, vários volumes, e eu fui olhar assim, ó, de capa a capa. Aqui, ó, fui olhando capa, e aí uma assessora antiga, ela até brincou, né, uma mais experiente que eu, ela falou, menino, não tinha um pelo na cara, 23 anos, ela vira e fala, menino, você tá fazendo o que aí? Você tem mais 10 desses para analisar hoje. Lá no gabinete, nos gabinetes, chegam muitos processos, então a gente tem meta. A meta é de análise, não é meta, tá? Não ache que o Supremo está ali para matar o seu recurso, não é, ele está lá para julgar o seu processo, mas ele tem filtros com 25 súmulas sobre recurso extraordinário, tem vários óbices processuais, a gente tem uma lista, né, um checklist para matar o processo. Então, primeiro se faz o juízo de admissibilidade. E aí com o tempo, e assim, você tem a sua meta, né? Com o tempo você vai desenvolvendo uma metodologia de análise e de caça-palavras. Então já é o checklist. E aí eu comecei a aprender. E depois de 12 anos, depois de analisar mais de 5.000 processos, ler mais de 2.000 páginas de livro, eu fiz mestrado na USP em Direito Processual, né? Fiz em processo penal. Eu, angustiado com esses números do Supremo, o Supremo nega mais de 93,7%. A última vez que eu olhei foi 93,9% de recursos negados no Supremo. E, assim, é por óbice processual. Então, é falha do advogado. E eu me vi no lugar do advogado, eu não advogo, tá? Eu sou promotor de justiça, nunca advoguei, sempre fui servidor público, já tenho 20 anos de serviço público. Eu entrei aos 19 anos no serviço público, e só que eu vi assim, ali, gente, isso aqui não é um processo, isso aqui é uma vida, ele não é simplesmente um processo. Então eu fico imaginando o advogado entrando, explicando para o cliente dele que ele perdeu uma causa por um óbice processual. Eu custo acreditar que ele fala que é isso. Talvez ele culpe o Supremo por ser muito rígido, por ser muito rigoroso, mas ele não é honesto com ele mesmo em dizer: eu nunca estudei, eu não domino as súmulas, eu não conheço os julgados, eu sou acostumado a fazer audiências, petição inicial e me preparo até a apelação. Então ele não é honesto. E eu vendo isso, e vendo o quanto é legal quando o Supremo julga mérito, assistir sessão plenária, debate de mérito, é a melhor coisa. E ali é a justiça sendo concretizada. E aí eu resolvi desenvolver esse método e compartilhar esse conhecimento com o nosso Código Supremo de Admissibilidade. É um curso que está completíssimo. Tem desde revisão processual, tá? Revisão sobre recursos,
porque a base do teu RE começa lá atrás. Então você tem que preparar o seu RE e a gente vai ver isso, tá? Então isso foi só para contar como é que eu aprendi, como é que eu desenvolvi esse método. Você vai ver que ao bater o olho, a gente já vai se encaminhando e você vai aprendendo aqui, essa live de hoje vai te credenciar para que você já consiga fazer sozinho, apresentar contrarrazões indicando o erro do advogado contrário. Larissa entrou, seja muito bem-vinda. Olean César, Lariessa, sejam todos bem-vindos aqui, tá? Isso aqui já vai te credenciar para que você indique para o Supremo os óbices processuais daquela peça recursal do teu adversário e no Supremo há um incremento nos honorários, ou seja, você vai ganhar mais dinheiro já fazendo isso. Tá? Então, o Supremo hoje aplica o artigo 85, parágrafo 11 do CPC e manda majorar os honorários advocatícios. Tá? Então, você já tem a chance de aumentar com essa live de hoje. Tá bom? Vamos lá. Então, como é que é a análise no Supremo? Tá? Como é que se analisa um processo lá em cima? Vai começar de trás para frente, obviamente, porque o que chega lá é a última peça, é o agravo. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o agravo. Aqui, ó, da época ainda do preparo, tudo impresso aqui, ó. Tudo aqui, ó, impresso, ó, o comprovante de pagamento, porque é o processo mais antigo, tá? Mas vamos lá. Vamos buscar o agravo aqui, ó. Eu até já grifei alguns tópicos aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Como é que o que esse recurso tem, por que ele foi negado e como que a gente faria processualmente, tá? Isso aqui é uma aula de prática processual. Tá? Não conheço as partes, isso aqui é um processo antigo, tem 10 anos, mas é um tema de repercussão geral que é aplicado diariamente no Supremo. E no Brasil, né? Então vamos ver, minuta de agravo. Aqui ele vai explicar, olha, fala da decisão que negou, decisão tomada pelo terceiro vice-presidente do TJ do Estado do Rio Grande do Sul, que julgou prejudicado o RE interposto pelo agravante e negou seguimento ao mesmo, né? O RE. Uma vez que não faz jus à matéria constitucional posta em discussão. E aqui já vai a primeira dica de ouro dessa live. Quando você for fazer o seu recurso, ou quando você for analisar o recurso do adversário, o que você tem que fazer? Eu abri aqui já, ó, você vai abrir uma tabela com pelo menos 2 colunas. De um lado, decisão recorrida, que você vai colocar os argumentos da decisão recorrida, e do outro lado, os meus recursos, né? Os meus argumentos, né? Os argumentos do meu recurso. Então, aqui eu coloco a ofensa reflexa, pré-questionamento, né? E os argumentos. A gente vai ver aqui. Então, beleza, vamos lá. Os argumentos ele fala aqui, ó. Já vou, para não ficar muito longa essa análise, eu vou colocando aqui, ó. A sentença foi mantida em grau de recurso que no acórdão proferido violou a ampla defesa, contraditório, devido processo legal, necessidade de fundamentação das decisões e os artigos, e o artigo 5º, na verdade, tem até um erro aqui, e o artigo 5º, incisos 34, 54 e 55 da Constituição Federal. Primeira coisa, quando se analisa isso aqui, esses dispositivos constitucionais de violação da legítima defesa, violação da ampla defesa, do contraditório, devido processo legal, o Supremo tem uma súmula, tem um tema número 660, tá? Isso aí pode até ser objeto de outra análise, que é um dos mais usados também. Se vocês quiserem, me mandem aí, a depender da quantidade de pessoas, a gente faz essa análise, tá bom? Então, beleza. Aí ele vem aqui e fala assim, olha, sendo que os motivos, tá, da decisão, a agravante interpôs RE, o qual não foi admitido, sendo que os motivos que levaram o desembargador presidente não podem prevalecer. Aqui ele não fala quais são os motivos, eu já digo para você. No seu recurso, já coloque aqui os motivos, entendeu? Quais foram os motivos? Que são esses aqui, ó, tá? Você vai pegar todos os motivos lá, depois a gente vai ver quais foram. E aí ele vai dizer aqui, ó, no dele, ele vai dizer que houve violação ao princípio da segurança jurídica, tá? Ninguém pode responder por obrigação que não ajustou. Aí
ele coloca diretamente aqui, tá ok, o dispositivo constitucional. E aqui, gente, no CSA, a gente explica cada súmula, cada óbice processual e como fazer isso, tá? Aqui, por exemplo, se ele coloca de forma genérica, caberia uma 284, mas aqui até que ele diz como foi. Então talvez não aplicasse a 284 aqui. Mas vamos lá. Agravante, aí ele vem aqui, ó. Apreende-se que a agravante nada contratou com o produtor rural, sequer manteve qualquer contrato com o mesmo. Aqui já tem cara de fatos e provas, né? Para dizer se teve ou não contrato, né, já é cara de fatos e provas. Outra coisa, ele vem aqui e coloca o artigo 308 do Código Civil. Isso aqui na análise de quem está fazendo juízo de admissibilidade já dá a entender que a matéria aqui é infraconstitucional. Aí aqui, ó, agravante efetuou os pagamentos. Se for discutir se pagou ou não pagou, vai tomar 279. Né? Todo mundo sabe que não cabe recurso extraordinário para reexame de matéria fática probatória. E aí ele fala, cabível a reforma do julgado por violação ao 5º 34 da Constituição, a ausência de fundamentação da decisão judicial, tá? E aí ele fala aqui, ó, ele diz, ó, a decisão guerreada ao arguir que não há ofensa direta à Constituição. E aí ele já nega aqui, ó, ele fala assim, a própria carta não impõe o restritivo de ofensa direta ao cabimento do RE. Gente, o Supremo tem até súmula, né, a 636, para falar sobre isso. Então tem sim que ter a violação direta à Constituição, né? Então tá, e ele fala aqui, mas beleza, ele diz, ó, tá demonstrada a ofensa direta. Tá, então os fundamentos que ele usou foram os argumentos, né? Teve violação aos dispositivos constitucionais, ele quer provar que não contratou, ele indica o Código Civil e ele diz que teve ofensa direta. Vamos olhar agora a decisão agravada, né? Aqui, ó, tá aqui a decisão agravada, ó, da terceira vice-presidência, TJ do Rio Grande do Sul. Tá, olha o que trata aqui, ó. Quando a gente for ver a decisão do ministro, você vai entender o que é esse tema, tá? E aí você vai entender por que o Supremo nega isso. A capa é a última página, né? Isso. Andréa Lopes, bem-vinda. Cris, Suzy Lima, B. Vilar, Júlia, Ricardo, sejam todos muito bem-vindos e mandem aqui, escrevam aqui, mandem dúvidas, mandem sugestões, tá? Vamos dialogar aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vistos. Agropecuária Agropecuária X interpôs RE contra a decisão da terceira turma recursal cível. E aqui a gente já sabe, né? Só a título de curiosidade, né? Assim, só para te lembrar, cabe RE contra a decisão lá de turma recursal, mas não cabe RESP, né? Porque aqui fala em decisão o 102.3 fala decisão de última ou única instância e lá no 105 é diferente, tá? Então tá, vamos lá. Com fundamento no 102, terceiro, a linha A, recorrente aduziu repercussão geral da matéria e no mérito contrariedade ao artigo 5º, incisos 34 e 36 da Constituição. A inconformidade residiu na responsabilidade solidária da recorrente. Veja, você vai ver lá, se você lembrar, lá no agravo dele, ele já mudou e incluiu outros dispositivos, hein? Pelo menos aqui ele está falando que são só 2. Então lá já teve inovação recursal, né? O que não pode. Vamos ver. Ele diz aqui que que alegou, tá? Tem preliminar, então ele cumpriu a preliminar no RE, a gente vai chegar lá. E ele diz aqui, ó, em relação à ofensa aos dispositivos lá violados, eventual ofensa, se tivesse, né, eventual afronta, caso existisse, seria apenas reflexa e não direta. Então, o primeiro argumento, reflexa e não direta, né, a violação. Outra coisa, ele fala assim, ó, mesmo que assim não fosse, tem-se que os dispositivos legais invocados não foram ventilados, tampouco foram manejados embaixo de declaração, ou seja, não tem pré-questionamento. Então, olha só, eu anotei aqui. Decisão recorrida, 2 fundamentos. Ofensa reflexa e pré-questionamento. A gente já vê aqui que o agravo lá, ele poderia ter já morrido por ausência de impugnação específica, tá? Porque ele não fala lá no agravo sobre pré-questionamento, viu? Então já poderia morrer naquilo lá também. E aqui ele não usou a 279, né? O
o tribunal recorrido. Olha só, existe o Supremo, uma vez que intermediada pela análise do que dispõe a legislação processual civil a respeito. De qualquer forma, não se configura, pois eventual rejeição da pretensão deduzida pela parte não impor em recusa da tutela jurisdicional. Ele até explica meio que o mérito aqui. Beleza, vamos lá no RE. Né? Aqui, vamos abrir aqui, ó, o recurso extraordinário. Tá? Ver o RE dele. Tá? Esse processo, em regra, ele já teria morrido já na primeira fase lá, com ausência de impugnação específica, viu? Lá na própria presidência, na trincheira. Como eu falei, são 3 setores no Supremo para matar. A gerência, né, que antes era a assessoria, a PROB, a PROC, né, que é assessoria de pressupostos objetivos, a assessoria de pressupostos subjetivos e assessoria de repercussão geral. Já morreria lá em um desses 3 setores. Tá? Ele vem com as razões do RE, vai falar do que é o caso. Tá? Ele fala aqui um pouco da decisão recorrida, tá? Relata os fatos, beleza? Ó. Ele diz que impôs embaixo de declaração, tá? E aqui traz conhece os embaixos de declaração, beleza? Aí, ó, equivoca-se o juiz singular, pois a solidariedade não se presume. Aí ele vai tratar do 265 do Código Civil. Ó, não houve ajuste entre as empresas. No RE ele vai falar mais aqui, ó, sobre tentar comprovar que ele não teve o contrato. Isso aqui já mataria na 279. Assim sendo, nada restou a recorrente a não ser propor o presente RE. Tá? E aqui tá o RE dele. Ele trata da parte, traz uma jurisprudência aqui sobre os fundamentos dele para dizer que não tem solidariedade. E veja que ele traz recursos especiais, tá? Ele traz jurisprudência do STJ que julga matéria infra. Então aqui ia morrer esse recurso de qualquer jeito. Aí do direito, ele trouxe uma preliminar de repercussão geral, tá? Coloca aqui, ó, ele fala que tem repercussão geral diante da sua relevância, tá? O cidadão tem direito à situação que mantida se formará jurisprudência contrária aos seus interesses. Nem chegou assim a ser analisada a repercussão geral lá, porque realmente não cabe ao tribunal recorrido fazer análise do mérito da repercussão geral. Lá ele só pode olhar se tem a preliminar e se o Supremo já julgou aquele tema. Tá? Se o Supremo tiver julgado aquele tema, aí pode aplicar a sistemática. A gente tem uma aula também no CSA específica sobre os poderes do presidente do tribunal local. Tá? O que ele pode fazer e quais são os recursos. Tá? E aí, você sabe quais são os recursos? É área ou agravo regimental e em quais hipóteses? Vai, responde aí, vai. Vocês podem mandar aqui. O Elber entrou, seja bem-vindo. Alessandra, Bruno, Lecinha, sejam bem-vindos. Vamos lá. Aqui está o RE dele, ele trata do ato jurídico perfeito, segurança jurídica, né? Violação do artigo 5º, inciso 34. Ele vai trazendo aqui sempre com 308. Vamos avançar logo para... A gente já viu aqui as falhas, né? Ele fala da admissibilidade do recurso, tá? Mas a gente já viu as falhas lá pelo próprio agravo, né? Vamos ver o acórdão da repercussão geral. Olha o que o ministro Theory levou de manifestação. Aqui ele fala, olha, os juizados especiais, e aqui é a parte importante da aula para você, quando se deparar com alguma causa no juizado, você já partir do tema 800, tá bom? Vamos lá. Ele fala, ó, que nos juizados especiais da Lei 9.099, em regra, as causas elas envolvem uma simplicidade fática e jurídica. E por isso só teria repercussão geral em casos excepcionais. Você sabe quais são os casos? Aqui na decisão o ministro cita algumas e eu vou mencionar para vocês, tá bom? Aí ele fala assim, ó, apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante a aplicação direta de preceitos normativos constitucionais, né?
E aí ele fala assim, ó, mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contém o requisito da repercussão geral. E aí ele diz, ó, os REs interpostos em causas processadas perante os juizados cíveis, juizados especiais cíveis, da 9.099, somente podem ser admitidos quando a for demonstrado o pré-questionamento da matéria constitucional envolvida diretamente na demanda. A gente viu que não foi pré-questionado aqui, né? E B, o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Que a gente no CSA traz a aula sobre repercussão geral, uma aula bem densa para explicar como que você fundamenta a relevância econômica, política, social e jurídica e como você fundamenta também a transcendência, que é demonstrar que o Supremo ali vai julgar apenas os interesses que transcendem os interesses subjetivos da parte, né? Matéria que transcende os interesses. E aqui ele fala, o tribunal por maioria reconheceu a inexistência de repercussão geral, tá? Por não se tratar de matéria constitucional. E aí eu falei para vocês no início, né? Isso aqui sofre crítica da doutrina, porque lá na doutrina diz que quando não tem matéria constitucional, era para converter e mandar o STJ julgar. Nesse caso não é possível porque é um recurso do juizado especial, né, de turma recursal, não cabe resp. Mas olha só, e aí aqui que é interessante, olha o que chegou para o Supremo julgar. É um agravo contra a decisão que inadmitiu o RE, a gente já viu aqui, numa ação de cobrança processada e decidida no âmbito do juizado especial, tratando da inadimplência em relação a contratos celebrados na venda de 5.310 litros de leite in natura, tá? Ou seja, levou para o Supremo julgar uma causa no valor de R$ 3.397 sobre inadimplemento no pagamento de leite, tá? E aqui fala que o contrato era sobre transportador, o transporte para resfriar o leite, tá? Então, assim, aparentemente não tem repercussão geral uma matéria dessa, né? Se você quer discutir o contrato pessoalmente aqui, ou vai cair na 279 ou na 454. Né? E aí ele fala, ó, não logrou êxito em receber a quantia devida desse transporte. Ele está trazendo o caso aqui. Beleza? Ele traz aqui um pouco mais, né, sobre o que foi feito. Né? E aqui ele diz, olha, lá no RE invocou-se ofensa ao 536, tá? Com ofensa ao princípio da segurança jurídica, e ele diz aqui, ó, violou o 536, pois o não reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente importou ofensa ao princípio da segurança jurídica. Ele tentou, né? Vamos ver. O B, ao 534, porque foi devidamente comprovado que o pagamento pelo leite adquirido foi devidamente realizado. Então aqui é 279 na cara, né? Aí vamos ver. E aí vem o ministro dizer, olha, o juizado especial, aqui com a Constituição de 88, esse julgado é bem interessante ler, tá? A título de curiosidade mesmo. Ele trata aqui do juizado especial desde 1934, né? E aí ele traz, eu vou mandar para você, vou falar para você aqui só da Constituição de 88, né? Ele fala, ó, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade em infrações penais de menor potencial ofensivo. Né? Então, e aí no ponto 3 ele fala, ó, são da competência do juizado especial. Causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. E aqui o ministro já está assim, olha, eu estou fundamentando para chegar a uma conclusão que a gente já viu lá na ementa, que é, olha, presume-se que quando vem do juizado especial não tem repercussão geral, porque é matéria infra. Tá? E por quê? Porque é uma causa simples. Como é que eu vou dizer que a causa é simples e ela tem repercussão geral? É possível? A gente vai ver algumas hipóteses. E ele traz aqui, ó. Mas é de forma excepcional.
Aí ele fala aqui, ó, o artigo 3º, parágrafo 2º, afasta da competência do juizado as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado da capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. O dispositivo visa a excluir causas que, apesar do pequeno valor, podem se revestir de certa complexidade fática ou jurídica, o que não seria compatível com a natureza dos juizados cíveis, tá? Então ele traz aqui o que o juizado julga e o que ele não julga para chegar à conclusão. São premissas para você chegar à sua conclusão. E aqui já tem uma dica de como construir a sua argumentação jurídica. Você traz premissas que fundamentam a sua conclusão, tá? Então vamos lá. Aí ele fala, olha só, então se percebe que por sua natureza, que são fundadas em controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática, informalidade, economia processual e celeridade, apenas excepcionalmente as causas processadas perante os juizados especiais cíveis estaduais encontram solução nos dispositivos da Constituição. Ele já vai construindo a lógica dele de que a simplicidade ela não é compatível, ou pelo menos presume-se que ela não é compatível com a repercussão geral. E aí ele fala, ó, podendo-se presumir como raras e atípicas as situações com essas peculiaridades, não obstante o elevado número de recursos extraordinários provenientes de causas julgadas segundo a Lei 9.099. Ou seja, só o número de processos não quer dizer que tem repercussão geral, tá? Porque senão o Supremo teria que julgar todos os processos ali que tratam de juizado especial, porque são inúmeros. E aí ele fala assim, ó, a repercussão foi de 97 até 2014, a repercussão geral foi reconhecida em apenas 9 casos, que dizem respeito a expurgos inflacionários, competência legislativa sobre relação de consumo, responsabilidade civil do provedor de conteúdo na rede mundial de computadores. Esse tema, inclusive, está na repercussão geral, teve julgamento recente, tá? E D, aspectos processuais relativos ao funcionamento dos juizados. Reconheceu a repercussão geral aqui. Tá? E aí ele diz assim, ó, pode ter, numa causa oriunda de juizado especial, matéria constitucional dotada de repercussão geral. E ele já até mencionou aqui, né? Mas ele diz, olha, pela natureza desses juizados, o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência, que é a de envolver relações de direito privado e de interesse particular, e limitado às partes, revestidas de simplicidade fática e jurídica. E aqui, mais um exemplo, né? Quando ele fala limitado às partes, ele já está dizendo, olha, não tem a transcendência necessária para a repercussão geral. Entendeu? Ó, seja bem-vinda, Selena, Fauna, Rita, de Cássia, Yuri, Perseu, Luciana, Fernanda, Dr. Bruno, Vanderlei, todos esses sejam muito bem-vindos aí, deixem suas contribuições, vamos ampliar o debate, tá? E aí ele fala, ó, o caso dos autos é um exemplo típico de via reflexa e acessória, né? De ofensa reflexa e acessória à Constituição. Envolve matéria de fato a respeito de um contrato de venda de laticínios, de venda de laticínios firmado entre produtor rural e empresa. E aí ele traz, olha, para a funcionalidade e racionalidade do sistema judiciário e a preservação do papel constitucional do Supremo, tem a repercussão geral, porque senão seria inviável. Já é desumano o número de julgamentos do Supremo. Depois a gente no finalzinho abre aqui para vocês verem, tá? A quantidade de recursos julgados. E aí ele finaliza aqui, ó, manifesto-me pela inexistência da repercussão geral suscitada. Ele leva isso para votação. A gente sabe que a repercussão geral, ela para ser rejeitada, tem que ter voto de 2/3 dos ministros, ou seja, 8. Tá? Isso também está na aula lá do CSA.
a aula, o curso está completíssimo. O Código Supremo de Admissibilidade é um instrumento que vai mudar a sua advocacia, vai elevá-la ao patamar supremo, tá? Você está pegando dicas aqui, é conteúdo denso. Eu sou o único professor do Brasil que já foi assessor de ministro, membro auxiliar do Procurador-Geral da República, mestre em Direito Processual pela USP e que está compartilhando com você, que já analisou mais de 5.000 processos, sabe exatamente onde os advogados erram. Você viu que lá na análise da petição do agravo já está falando, olha, essa matéria ele está querendo comprovar, vai dizer que é matéria fática. Está aqui na decisão. Olha, está colocando o Código Civil aqui. Dessa forma, vai dizer que a matéria é infraconstitucional. E a gente viu. Então, é um passo a passo, gente. O problema é que as pessoas elas não se capacitam. Eu venho de uma família muito simples. Tá? Eu venho de uma família em que meus avós eram analfabetos, todos eles. Eu brinquei quando eu fiz o meu mestrado na USP, brinquei com o meu orientador dizendo que eu seria o segundo mestre da família, que o primeiro foi o meu avô, que era mestre de obras. Mas eu aprendi desde cedo que a capacitação, o estudo, a educação transforma vidas. Meu pai foi engraxate, ele transformou a vida dele e a minha pela educação. Eu sempre fui um péssimo aluno, nunca reprovei, mas sempre fiquei de recuperação final. Eu vou até publicar um dia o meu histórico escolar para vocês verem que vergonha que é. Mas quando vira a chave, quando você aprende a estudar, você cria um método, não tem como dar errado. Você vai fazer um bolo sem receita, a chance de dar errado é altíssima. Mas quando você já faz muito, você seguiu a receita, tem o passo a passo, vai dar certo, não tem como errar. E aqui o CSA é exatamente isso. É um método de fazer o seu recurso extraordinário ter chance aqui de ser admitido. Se você seguir o passo a passo direitinho, o seu recurso é admitido. Né? Eu não vou garantir aqui o julgamento, a procedência do mérito, até porque eu não sei qual que é a discussão do seu recurso. Mas seguindo o passo a passo do CSA, é muito difícil de o Supremo inadmitir o seu RE. Tá certo? Então, olha só. O curso ainda, as pessoas me perguntam aqui se o curso está aberto. Ainda não está. Tá? Ainda não está aberto. Douglas Figueiredo está aqui. Leide, sejam bem-vindos. O curso ainda não está aberto. Eu estou aperfeiçoando algumas coisas. Tá? Mas tenha certeza que é um curso completíssimo, tá? Eu vou anunciar depois a gente fazer uma oferta para uma live, alguma coisa nesse sentido. Deem sugestões, esses seguidores aqui que estão nessa live vão ganhar quando tiver esse curso. Já vou pensar numa oferta especial, alguma coisa diferenciada para vocês, tá? Me cobrem lá nos directs, tá bom? Ó, aqui ver aqui, ó, voltando aqui, voto aqui do ministro Lewandowski, ele traz o voto do ministro Theory, né, que era o relator. Ele fala que a questão trazida ao exame do RE versa sobre a definição de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado. Então, tão somente sobre esse tema manifesta pela inexistência de repercussão geral, dado que está restrita ao âmbito infraconstitucional. Esse foi o ministro Lewandowski. E aí vem o Marco Aurélio, é interessante aqui, olha só, recurso extraordinário com agravo, repercussão geral, inadequação. O ministro Marco Aurélio ele era muito técnico e muito formal. Então, aqui, ele diz, olha, não se analisa a repercussão geral no agravo. O agravo é simplesmente para dizer se vai subir ou não o RE. Então, o certo seria mandar subir o RE e ali negar a repercussão geral. Mas isso é só uma técnica, o Supremo nem faz, ele julga vários processos em agravo mesmo, essa repercussão geral. Tá? E aqui, ó, só o resumo da assessoria dele, tá? Que é o voto do ministro Theory, e aqui que é a parte técnica dele no final. Ó.
Isso aqui, gente, depois entra aí no tema 800, dá uma folhada para você se ambientar à página do Supremo, tá? Olha só, até aqui, para apreciação do STF, né, do Supremo, há o agravo interposto, que veio ante a legislação instrumental no próprio processo. Em síntese, o RE teve a sequência indeferida na origem. O interessado protocolou o agravo, o qual deve ser julgado pelo relator, o que ainda não ocorreu. Ele está dizendo aqui que o relator não julgou o agravo, ele julga lá o RE para negar a repercussão geral. Você vê que lá no agravo não fala da repercussão geral, não discute isso. O agravo é só para falar, olha, merece ser admitido, só isso. O RE é que analisa a repercussão geral. E aí ele fala assim, ó, descabe fragilizar o Instituto da Repercussão Geral, e isso acontecerá caso de cambulhada seja colado a processo que não se apresenta a este tribunal como recurso extraordinário admitido. Concluo pela inadequação do Instituto da Repercussão Geral. Tá? Então, gente, aqui a gente vai finalizando. Eu agradeço muito a paciência de vocês, os que ficaram aqui, os que contribuíram, os que mandaram mensagem. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, sugestão de temas, me ajude a te ajudar, tá? Mande sugestão de tema, mande críticas, tire dúvidas, vamos compartilhar conhecimento. E eu tenho uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é: sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem entrega as flores, né? De quem entrega as rosas. E gosto muito daquele jargão também de que duas pessoas se encontram, uma com uma vela acesa, uma com uma vela apagada. Quando elas se juntam, as duas saem com vela acesa. Então vamos compartilhar conhecimento, vamos conversar, vamos bater papo e vamos transformar as nossas vidas, tá bom? Muito obrigado, me despeço aqui e até a próxima.